aprendizagem contínua, né? Então, como é que a gente se atualiza continuamente? Então, nas organizações, a educação continuada apareceu, né? E veio se desenvolvendo ao longo das últimas décadas, mas nesse momento em especial, ele tomou de forma geral, né, as nossas relações, né? A invasão de conteúdo, de como é que a gente pode e deve se atualizar, né? Está além do diploma, além das universidades, além das escolas tradicionais, né? Então, a questão, né, o propósito de trazer esse tema para discutir com pessoas interessadas, né, pessoas que de empresas, pessoas que estão nas universidades, pessoas que estão nos RHs, como é que a gente enxerga esse desafio, como é que a gente busca trabalhar com essa nova geração dentro das organizações. E depois a gente vai, e acho que a partir daí a gente reflete no nosso próprio aprendizado, né? Então, eu vou começar fazendo uma pergunta para vocês aqui. A gente tem a Camila, que é especialista em aprendizagem, a gente tem uma pessoa estratégica, né, como a Luciana, que tem dirige aí toda uma organização de RH, e a gente tem um professor e um empresário junto com a gente. Então, quero perguntar para vocês, como é que vocês hoje entendem, dentro das organizações, essa nova forma de aprender, né? Ou esse desafio com relação à aprendizagem contínua? Camila? Posso começar só? Como você falou, né? O conceito de lifelong learning não é de agora, mas graças a Deus ele está se expandindo. E a gente estava conversando alguns dias atrás, né, sobre isso, e com esse processo de exponencialização de desenvolvimento tecnológico, de quantidade de informação, explosão de informação, tá tudo muito rápido e, ao mesmo tempo, a quantidade de informação dobra no mundo a cada 12 horas, mas a quantidade de tempo que ela permanece relevante diminui. Então, olha a complexidade, né? E se a gente pensar que uma carreira que, né, se a gente pensar nos nossos pais, nossos avós, eles tinham um trabalho para a vida. E hoje a gente tem uma vida de vários trabalhos. Então, se a gente pensar que um adolescente de 15 anos hoje vai ter cerca de 17 profissões diferentes em 5 indústrias diferentes, né? Que, de repente, uma profissão, um conhecimento, uma competência que eu adquirisse, de repente tinha uma vida útil de 10 anos, hoje ela vai ter uma vida útil de 2 anos. Então, o nível de obsolescência é enorme. Tem muitas pesquisas dizendo que muitos dos trabalhos que existem hoje não vão existir mais, o que não é um problema porque muitos trabalhos e muitas profissões novas vão surgir também. A questão é, a gente precisa de fato pensar nas nossas futuras profissões. Então, não é só o adolescente, né? Se o adolescente de hoje, de 15 anos, vai ter 17 profissões, nós que estamos entre a faixa de 25, 40, 50, a gente também tem que pensar em pelo menos 2, 3 próximas profissões que a gente vai ter. E aí as organizações têm um papel fundamental nisso, porque, obviamente, a gente quer manter os nossos talentos, a gente precisa se reinventar para se manter relevante como organização, mas a gente também só se mantém relevante se a gente mantém os nossos talentos relevantes e constantemente atualizados, né? Luciana, como é que você vê essa maneira de se aprender dentro das organizações? Você pode abrir seu microfone? Vamos. Acho que o Luciano... Agora é que você precisa dar permissão, mas está certo. Tecnologia, você viu como é que é a linguagem de sinais? Temos. A aprendizagem é assim, hoje. A gente se adapta até o... Vamos lá.
Eu estava ouvindo a Camila e estava pensando o seguinte, hoje eu acho que as organizações, o que é desafiador é porque a gente está no meio do caminho, né? Então, eu tenho já na organização 3 ou 4 gerações trabalhando juntas e vou ter nos próximos 5 anos mais 2 gerações. Então, a gente sabe que a gente de recursos humanos vai ter dentro de uma grande organização pelo menos 5 gerações trabalhando juntas, né? Como é que eu engajo essas gerações a entender a importância do constante aprendizado, né? De estar se reinventando, de estar se atualizando. E nem toda área tem a mesma velocidade de modernização. Então, tem áreas que estão se modernizando muito rápido, que realmente o conhecimento hoje é um e daqui uma semana é outro. E tem áreas que não, que vão ter uma vida útil, vamos chamar assim, num ciclo mais lento. Então, eu acho que além das gerações de profissionais, você tem as profissões também no meio do caminho, né? Profissões que vão existir ainda durante muitos anos no mesmo formato, outras que vão se reinventar. Então, como é que eu faço esse balanço para não frustrar aquela pessoa? Que eu preciso que ela faça aquele trabalho do mesmo jeito, talvez por mais 10 anos, por mais que a gente veja a velocidade da tecnologia, a gente sabe que tem um investimento por trás, né? Às vezes não vale a pena naquele momento, tem recursos escassos. A gente está num ano que a gente jamais imaginou, né? Que apesar da velocidade da mudança, muitas empresas não vão investir talvez metade da automatização que elas pensaram em investir, porque elas vão segurar um pouco para entender os próximos meses, os próximos talvez anos, né? Determinadas indústrias. E outras estão aceleradíssimas porque estão vendo que fez a diferença elas não terem investido o ano passado em automatização, que hoje elas estariam à frente do seu concorrente. Então, esse equilíbrio eu vejo como um desafio, né? Como é que nós que estamos à frente de organizações ou que estamos tentando desenhar estratégias de aprendizado constante, conseguimos colocar isso numa balança, para que a gente tenha o equilíbrio correto. Então, eu acho que é um ingrediente importante e que todos nós não podemos esquecer, porque senão a gente também entra naquela coisa de todo mundo tem que aprender tudo, porque tudo vai mudar e tudo vai acabar, e gera uma frustração enorme, uma ansiedade enorme também. Mas eu que estou no dia a dia vejo, muita coisa muda, mas tem muita coisa que não muda. E aí, aquela pessoa que não muda, ela olha para mim e pergunta, tudo bem, mas o que eu tenho que aprender para fazer diferente? E às vezes não tem nada para aprender ali naquele momento, né? Tem outras formas de você se manter atualizado, fazendo melhor aquilo que você já faz, talvez, né? E se preparando, como a Camila bem falou, para outras profissões daqui 2 anos, né? Para abrir um leque, né? Não se aprofundar naquilo que ela já faz, mas quais são as alternativas que ela tem, né? Então, acho que é uma mudança de mindset não só para as pessoas, para os profissionais, mas para as organizações e para a sociedade. Então, a gente tem um impacto aí talvez maior do que num primeiro momento a gente consiga imaginar e visualizar. Obrigada, Lu. E você, Irandi, o empresário, como é que entra nessa discussão e nesse caminho aí? Eu achei muito legal, porque foi justamente esse gancho que você trouxe, porque a gente que está imerso nessa discussão sobre inovação, sobre tecnologia, sobre educação, a gente está nessa coisa acelerada, né? E de repente você ouve a voz de alguém que está lá na ponta, como cliente, como um executivo de, olha, calma aí, temos 5 gerações aqui dentro, temos que fazer as coisas caminharem com essas pessoas, né? O trabalho é esse e vamos segurar essa angústia, mas vamos preparar para o futuro. Aí eu falei, calma aí, é verdade, né? Deixa eu desacelerar um pouco e pensar, né? Mas eu acho que assim, a gente está pautando essa mudança, né? Ela vem com um discurso desde quando a gente começa a discutir, puxa vida, não é mais a área de treinamento e desenvolvimento, agora a gente está com uma área de educação corporativa dentro da empresa, né? Então, o que significa essa transição de falar assim, não é mais treinamento e desenvolvimento, agora é educação corporativa, né? E eu acho que o sentido importante dessa mudança é essa percepção de longo prazo mesmo, né? De que, olha, mais do que treinar ou me qualificar para tarefas, ou para tudo de fazer essa coisa, né? Eu tenho que me preparar para ter competências de aprender a aprender, né? Então, assim, saber que o conhecimento ele é perecível, né? E acho que aí a fala da Camila foi importante nisso, sim, ele é perecível, ele está mudando, mas que eu tenho que continuar
com uma capacidade de ressignificar esse conhecimento que eu tenho, né? E aí eu acho que essa coisa do geracional também é muito importante, porque fica com essa ansiedade das novas gerações que são digitais. Eu lembro que há 20 anos atrás a gente brincava, não, que essas crianças já nascem com mouse na mão, né? E aí agora, quando eu tive filhos, minha Eles vida nem é touch. sabem o que é mouse. Exatamente, né? Ela foi na TV e queria mudar a TV com o dedo, né? E aí já é uma outra coisa, né? E a gente tem um desafio danado também de que, ao mesmo tempo que isso acontece, a gente chega a idades mais avançadas, de 60, 70 anos, plenamente ativo, consciente, com vontade de realizar, né? E querendo contribuir. Então, pô, mas quais são as competências que eu vou aportar? Eu acho que não está simplesmente na tecnologia, né? Eu acho que a tecnologia é um instrumento importante, mas eu acho que tem um conjunto de coisas aí que a gente precisa trabalhar e aí sim entender qual que é a trilha. Eu acho também que esse processo da parceria do indivíduo com a empresa, ela passa a ser fundamental. Porque o processo de aprendizagem, ela começa e termina no indivíduo, né? Quem aprende é o indivíduo. Mas nesse meio campo tem esses objetivos a serem conciliados entre a empresa e o seu colaborador, né? Então, como que a gente se beneficia mutuamente desse processo de aprendizagem, né? Então, acho que passa um pouco por aí as minhas angústias ou reflexões. Obrigada, Irandi. E aí eu vou perguntar para vocês, né, o que é, né, depois dessa avalanche de conteúdo, conteúdo é conhecimento, é treinamento, é aprendizagem, né? Como é que vocês enxergam, né, nesse momento, né, essa overdose de informação e como é que a gente que tem como acessar, tem como buscar, pode selecionar, pode filtrar e pode se beneficiar dessas informações que estão disponíveis. Camila, se você quiser começar. Conteúdo não necessariamente aprendizagem, né? Acho que de que forma esse conteúdo me toca e me inspira a fazer coisas diferentes e fazer e produzir um resultado que é diferente do que, assim, se o conteúdo me ajuda a gerar alguma transformação, seja uma transformação mental, de crenças ou de comportamento, acho que aí acontece a aprendizagem, né? E nesse momento, a gente já passava por um processo de explosão de informação e agora tudo virou virtual. Então, acho que a nossa mente fica mais sobrecarregada ainda. Então, acho que o grande desafio agora é a gente fazer essa autocuradoria, né? Mais do que nunca, a pessoa, o colaborador, o indivíduo, enfim, precisa entender muito bem o que é relevante para mim nesse momento, para que eu consiga filtrar dentre todas essas coisas que estão disponíveis, o que realmente vai ser relevante para me provocar uma experiência de aprendizagem, para provocar uma transformação em mim, com uma meta específica, com um objetivo específico de desenvolver uma competência, uma habilidade, enfim. E às vezes também a melhor forma de a gente aprender é de se desconectar, né? Parar, fazer um pouco o detox de tudo isso. Como é um período que está mexendo muito com a gente emocionalmente também, às vezes o maior aprendizado é a gente conseguir parar e se desconectar e entender o que está acontecendo internamente, né? Então, o conteúdo é super rico, eu amo fazer cursos, ler, estudar, participar de webinars, mas a gente entender quando que é o momento de estudar e buscar conteúdo, qual conteúdo, com qual objetivo de transformação, e a gente entender se a aprendizagem está acontecendo. E às vezes o melhor conteúdo é a gente também parar e um pouquinho olhar para a gente e entender como que todo esse movimento externo que está sendo tão forte, né, para todos nós, está reverberando internamente o que a gente está aprendendo como ser humano, como indivíduo, enfim. Legal, muito obrigada, Camila. Ô Lu, como é que você vai olhando para o processo de contratação, né, de recrutamento e seleção? Como é que você busca esse conhecimento, né, que vem nesses processos de recrutamento e seleção?
Eu estava aqui pensando, ouvindo a Camila, né, e pensando em conteúdo e disponibilidade, e acho que a gente falou um pouco disso. O grande desafio de RH é porque nós somos só o meio, né? A gente não é o fim. Apesar de todo mundo achar que é uma área fim, a gente é uma área meio. E aí você tem numa ponta um candidato e na outra ponta um gestor, um líder, com uma demanda, né? E como é que você consegue equilibrar corretamente para aquela posição, para aquele desafio, qual é o conhecimento, qual é a bagagem que esse candidato tem que trazer. Eu costumo dizer que os gestores querem todos super-heróis quando eles vão contratar. Então, você pergunta para ele, mas por que você pediu essa lista? Vai usar onde essas competências ou esse conhecimento técnico? E às vezes o gestor não sabe nem te responder, mas ele fala, não, mas é melhor que tenha, porque vai que precisa. Né? Então, nesse vai que precisa, a gente tem um desafio enorme que não, mas vai que frustra, né? Eu costumo dizer, pode ser que você não precise e vai frustrar o candidato. Então, esse equilíbrio é importante. Agora, eu acho que mais importante do que isso é esse líder, né, na ponta. Eu acho que hoje, mais do que nunca, recursos humanos é visto como uma engrenagem fundamental, né, no sucesso das organizações. E por que essa engrenagem é um sucesso? Porque se eu contratar a pessoa correta, quando ela estiver dentro da empresa, ela vai produzir o resultado esperado. Consequentemente, se eu tiver a expectativa também correta dos próximos passos e de como trabalhar com ela, aprendizagem, desenvolvimento, ela vai crescer e vai suportar o crescimento do negócio e os resultados também. Então, a gente sabe, por acho que milhares de estudos, né, que um funcionário mais engajado, com um perfil adequado, traz retorno financeiro para as corporações. Eu costumo dizer que não tem good guy, bad guy, né? Na verdade, o que você tem são pessoas ali que têm que olhar os seus interesses. E eu acho que os profissionais precisam crescer nesse ponto de vista, né? Escolher as organizações já é uma realidade, mas ainda é uma realidade pequena no Brasil. Né? A gente tem um alto índice de desemprego, então é difícil você falar, eu vou escolher onde eu quero trabalhar, quando você tem 14 milhões, 15 milhões de desempregados e uma expectativa de 18 milhões. Então, talvez é legal que a gente pudesse escolher, mas não são para poucos ainda, né? A possibilidade de escolher que grupo fazer parte. Então, o líder tem um papel fundamental, porque ele é o lado humano, né? Ele é a conexão dessa marca empregadora com esse candidato que está na ponta. E como é que ele consegue buscar o conteúdo correto, né, dentro de um candidato e depois também proporcionar que esse candidato, quando entre numa organização, continue aprendendo. Que ele não estagne ali. Porque eu costumo dizer que essa é a responsabilidade maior, não é só de contratar, mas e depois? Né? Será que é justo, às vezes, algumas coisas que nós, como líderes, fazemos? É lógico que a realidade é diferente do que a gente gostaria, né? Na teoria é tudo bonito. Mas a gente não pode perder isso de vista. Né? Então, não é que a gente vai ser perfeito sempre, não é que a gente vai conseguir equilibrar todos os pratos sempre. Mas a gente não pode esquecer a responsabilidade, como líderes, de proporcionar esse interesse contínuo que a Camila falou. Porque muitos líderes, né, mandavam pessoas para treinamentos antigamente como reconhecimento. Ah, vai lá para o treinamento, que você passa 3 dias no hotel, descansa, tem um coffee break ótimo, um almoço maravilhoso, e era a fala do líder. Então, e a gente no RH tentando mostrar para aquele funcionário que era importante aquele conteúdo. Quer dizer, linguagens completamente diferentes. Então, eu acho que a gente está convergindo, né? E o fato da tecnologia ter nos ajudado fez com que muitas pessoas aprendessem rapidamente conteúdos que o próprio RH às vezes não consegue passar para esse líder, para esse funcionário. Então, é uma combinação de forças. Né? Eu costumo dizer que se a gente sozinho não vai conseguir. Né? Então, a gente tem sim que ter plataformas, que ter formatos, que ter alternativas para que a gente possa somar e aí trazer uma combinação. Acho que não vai ter mais um formato único. Aquela coisa de sala de aula já não tem algum tempo em alguns segmentos, mas ainda é grande, né, o formato de sala de aula. Então, as salas de aulas virtuais, os bate-papos, os fóruns, webinars. Então, assim, você tem N formatos hoje e eu acho que essa combinação é que dá o tom do que a gente vai ver aí no futuro
para as organizações combinarem o que eu espero e como é que eu dou continuidade disso depois que esse colaborador passou a fazer parte do quadro de funcionários, né, da empresa efetivamente. Legal, ótimo, Lu. E pegando aí o gancho do que você está falando, já observando aqui, já vendo uma pergunta que a gente tem no chat, aliás, estamos aqui contando com a participação de vocês, podem mandar as perguntas aqui pelo chat, a gente já tem uma aqui que foi enviada pela Andressa e que vai trazer, acho que eu vou pedir para o Irandi responder, porque lá na Captiva a gente vem passando por uma experiência que bastante aliada, né? Alinhada com essa questão da aprendizagem contínua. Aí, Irandi, a pergunta é a seguinte: nesse momento completamente atípico, como vocês têm percebido o processo de aprendizagem em suas organizações? Então, vamos parar por aqui. Como é que a gente, lá na Captiva, tem tratado esse processo de aprendizagem? Nesse momento. Tá bom. Eu acho que a Luciana, de novo, trouxe alguma coisa, e a Camila também, que eu gostaria de tratar, assim, porque eu achei legal assim, as contribuições. Da provocação da Luciana, eu acho que é uma coisa bacana, assim, como que as lideranças e como que a empresa está reagindo a essa necessidade da aprendizagem contínua, né? Então, porque a gente tem uma cultura de comprar o estoque, né? Então, eu já compro a pessoa pronta e eu assumo que ela já está pronta e que ela vai desempenhar, e não essa parceria contínua, né? E, ao mesmo tempo, também a Camila fala, olha, sobre esse conteúdo todo que a gente tem que manipular, né? A gente brinca, por exemplo, às vezes você vai lá e compra um monte de curso online e dá para os colaboradores, olha, façam aí, né? E é como se eu pegasse, comprasse um monte de livro e colocasse no meio da sala e falasse, olha, pronto, eu fiz um baita investimento em desenvolvimento aqui, olha a quantidade de livros, e aí depois eu não crio uma cultura de troca e de leitura disso, e aí eu me queixo das pessoas, mas, puxa vida, eu comprei tantos livros e ninguém está lendo, né? Sendo que se ele entra num processo desse, isso fica um pouco complicado. Na Captiva, é engraçado, né? É claro que casa de Ferreira, espeto de pau, mas a gente tá lidando um pouco com isso também, né? Então, como que tem ocorrido o processo de aprendizagem? A gente se deu conta que, apesar da gente ser uma empresa desse ramo de educação à distância ser novo, né? A gente já está na segunda, terceira, quarta geração de tecnologias que estão sendo utilizadas, né? Então, a gente começava lá atrás falando de conteúdos em Flash, depois telas HTML, SCORM, agora a gente fala de OnePage, aí fala de After Effects e videoanimações, aí depois em videoaulas, quer dizer, a gente vai tendo uma quantidade de formatos muito grande, né? E as coisas vão mudando, e o cliente vai demandando, e o mercado vai propondo como tendência um novo formato, né? E aí foi engraçado que, de uma situação assim, até do próprio time mesmo, eles começaram a ficar desconfortáveis com essas coisas, do tipo, puxa vida, mas então quer dizer que isso daqui que eu já domino não vai mais, a gente não está mais vendendo esse tipo de produto agora, mas eu aprendi isso daqui, eu sei isso daqui, né? Mas o mercado agora está com essa outra demanda. E aí, é claro que isso gera uma tensão, né? Puxa, o que eu faço? Tem que qualificar? Vai dar tempo ou não? Né? E aí, de uma forma meio que espontânea, o pessoal começou a falar, não, vamos começar a fazer workshops de formação interna, né? E um profissional traz uma tecnologia, ensina para o outro, e a gente vai fazendo esse rodízio. Então, eu acho que essa é uma tendência, saber que a gente tem que aprender, né? Mas o que difere um pouco é que, assim, não se trata de eu ser um generalista, né? Eu tenho que saber um pouco de tudo. Eu acho que está muito mais associado a você ser um especialista em série, né? Então, você é muito bom em algo, ok, beleza, foi muito bom até aqui, agora eu tenho que ser muito bom no próximo item. Então, talvez essa coisa de mudar de carreira, não necessariamente você vai mudar no sentido de fazer uma coisa completamente diferente do que você fazia. Mas dentro desse universo que você atua, você vai ter uma nova especialização lá dentro, né? E você vai incorporando um pouco dessas competências. E eu acho que é claro também, com o envelhecimento, você também perde um pouco dessa vitalidade de saber o que é novo, né? De conhecer todas essas tecnologias.
E não dá, né? Então, eu era o jovenzinho empolgado e que sabia super coisas de tecnologia, né? 20 anos se passaram, você vem um estagiário e mostra coisas super legais que você nem sonhava que era possível, né? Então, tentar competir com isso também não vai dar muito certo, né? E aí, então, eu tenho um tio que me ajudou muito nesse processo, que ele sempre gostou muito de jogar bola, ele joga bola até hoje, tem mais de 70 anos, mas hoje ele é um bom líbero, né? Ele distribui a bola, e ele põe os outros jogadores mais jovens para correr, né? E é um aporte de competência que ele consegue dar, né? E se mantém ativo e firme dentro do time lá do bairro. Eu estou vendo aqui, né, na nossa, nos participantes aqui, eu estou vendo gente muito jovem, né? A Nina, que está chegando no mercado de trabalho agora. Estou vendo o pessoal mais... Oi, Nina, tudo bem? Estou vendo o pessoal mais experiente, né? A Solange, a Alessandra, estou vendo o pessoal que vem buscando, né, essa atualização. E aí a Karen traz uma pergunta aqui bem interessante, falando de um dos pilares do lifelong learner, né? Learning. Então vou colocar aqui no chat. O lifelong learning ele tem 4 pilares, né? É aprender a ser, aprender a conviver, aprender a aprender e aprender a conhecer. E aí agora a minha pergunta é: e já aqui colaborando, né, aceitando a colaboração da Karen, como é que a gente aprende a aprender? Como é que a gente pode se tornar um lifelong learner, buscar novas aprendizagens, sendo que a gente aprendeu a aprender da forma mais tradicional e que por mais que isso venha mudando, as escolas ainda, né, têm esse modo tradicional de ensinar. Então, como é que a gente... Vou perguntar isso para a Camila, que está numa startup. Camila, como é que numa startup, né, esse aprendizado é incentivado, né? Quebrar esse mindset da tradição, ser passivo, esperar, né, que um livro venha na minha mão e me traga toda a informação. Como é que é isso na startup? É engraçado porque as startups, elas começam para entregar o que é o core principal, né? Então, conforme elas vão crescendo, um monte que as áreas de suporte, as áreas de people and culture, a gente chama, como é que chama? De capital humano, enfim, ou de RH, vão surgindo e todas as áreas para dar suporte, né? E é interessante porque as pessoas conversam muito entre si, então acho que a área de L&D, primeiro, ela precisa se dar conta que a aprendizagem já está acontecendo. E a gente precisa simplesmente, às vezes, ajudar as pessoas a se tornarem conscientes de que, primeiro, a gente está aprendendo o tempo inteiro, a gente está aprendendo a fazer o que a gente faz de uma maneira diferente, de uma maneira melhor, a gente aprende quando surgem outras pessoas na área, a gente aprende quando a gente muda de gestor, a gente aprende quando a gente muda de área, enfim. Mas é muito interessante porque o conhecimento, né, nesse processo de mudança de cultura que a Karen está trazendo, pode ser complexo, sim, porque a gente cresceu nesse processo de educação industrial, a gente ser passivo e tem uma pessoa que tem o conhecimento. Eu gosto de acreditar que, assim, a gente já, nesse mundo moderno, né, a gente tem um computador na palma da nossa mão, então a gente já sabe, a maioria de nós, pelo menos, ou a gente está tendo que aprender agora, duras penas, por conta da pandemia, a fazer as nossas próprias pesquisas, a buscar. Eu acho que nesse sentido, a área de L&D, ela precisa ser mais do que construir, fazer design de treinamento, né? Isso é super importante, mas isso embutido dentro de uma campanha maior, por exemplo, de learning. Então, todo mundo é responsável pelo processo. A aprendizagem está em todos os lugares, precisa ter uma parceria muito grande a nível estratégico mesmo, né,
da abordagem e da estratégia dessa cultura de learning. Precisa ter uma parceria muito forte, de igual para igual, entre a L&D e os líderes da organização, porque são esses líderes que vão fomentar e vão ajudar as pessoas a fazerem essas retrospectivas, né? No mundo ágil, a gente fala muito de fazer retrospectiva, né? Então, fazer retrospectivas diárias, fazer retrospectivas semanais de o que a gente aprendeu hoje, o que a gente aprendeu nessa semana, o que a gente pode fazer de diferente, trazer essa colaboração, fazer campanhas de aprendizagem ágil, por exemplo, né? De repente fazer uma semana de uma campanha de aprendizagem ágil. Quem aqui tem alguma coisa para ensinar? E todo mundo que tem alguma coisa que gostaria de ensinar se voluntaria, a gente organiza sessões, e aí em sessões de meia ou uma hora, as pessoas vão lá e ensinam, e quem quiser, quem tiver interesse em aprender aquilo especificamente, vai lá e aprende. Organizar um ecossistema, né? Utilizar plataformas de LMS, plataformas que também extrapolem isso e que ajudem a criar um ecossistema. Não só eu te ofereço conteúdo, mas eu ofereço o social learning, né? Eu ofereço que você dê um rating nesse treinamento, que você recomende isso para outra pessoa, que você depois comente e ensine sobre outra pessoa alguma coisa. Então, tem muita coisa que dá para fazer. Eu vou mandar um link aqui. Tem uma campanha que eles fizeram no Citi, uma campanha de aprendizagem ágil, que é super interessante também, que pode servir assim como uma experiência, mandei privado aqui, como uma experiência de benchmarking que eles fizeram ali. Então, dá para fazer um benchmarking também no que o Citi começou a fazer em termos desse Learning Agility, né? Eles fizeram uma campanha para conscientizar as pessoas da importância de aprendizagem contínua, mas acho que assim, a responsabilidade é de todo mundo. Você precisa desenhar uma estratégia e ter aprovação nos níveis mais altos dessa estratégia, fazer parceria com a liderança e fazer com que todo mundo não só aprenda, mas ensine ao mesmo tempo, né? E fazer campanhas pode ajudar, trazer conceitos de aprendizagem ágil, por exemplo, pode ajudar, e também ter um ecossistema, tecnologia, que ajude a escalar, que ajude as pessoas a se conectarem, oferecendo trilhas de aprendizagem, né? E fazendo o que a gente chama de curadoria, né? A curadoria é super importante. Não é a L&D mais que vai pegar você na mão, né? Mas assim, por conta da explosão de informação, você vai procurar um treinamento lá de comunicação. 2.000 opções. Como é que eu faço? Eu não sei nem por onde começar. Então, o papel de L&D também vem muito nesse sentido de ser um parceiro, de ser um consultor e de fazer essa curadoria. Eu te ajudo, eu te dou os caminhos, eu trabalho como uma consultora, mas não necessariamente eu vou desenhar treinamento para tudo quanto é necessidade que alguém disse que existe. E às vezes a gente vai lá ver, né, e a gente nem sabe, só porque veio do alto, cascateou, a gente gasta horas fazendo um treinamento e de repente a pessoa fala, mas não era isso que eu queria outra coisa. Isso também acontece, né? Então, assim, não sei se ficou claro, mas tem algumas coisas que dá para a gente começar a fazer. Aproveitando esse seu comentário, Camila, as pessoas pedem, né? As pessoas estão ali, eu quero. Então, a empresa vai investir em mim, a empresa vai criar um treinamento, temos trilha. Aí, já emendando aqui numa pergunta da Eliana, acho que da Eliana Arruda, como é que, Luciana, para você vai essa especialmente, como é que a gente conscientiza o colaborador, né, para que ele saia desse papel passivo e também entenda que não é papel apenas da empresa, mas o lifelong learning ele tem aí uma jornada individual, né? O aprendizado não precisa ser individual, né? O processo não precisa ser individual, ele pode ser social, ele vai ser compartilhado, mas a iniciativa, o propósito tem que ser individual. Como é que a gente faz para conscientizar essa população que vem dessa aprendizagem mais passiva?
Olha, fala para Eliana, se eu tivesse essa resposta, eu tava rica já, milionária, provavelmente. Porque eu ia patentear esse negócio, com certeza. Eu acho que a minha pergunta é a mesma da Eliana, na verdade, porque como eu não venho dessa área de aprendizado, né, eu acabo... eu hoje, eu acho o seguinte, né, e é uma opinião, acho que muito pessoal até, né? Eu acho que o problema é cultural, né? Então, assim, eu acho que a gente vive numa sociedade, o Brasil evoluiu muito, mas não é um país onde a educação é algo que vem em primeiro lugar, né? Onde você ter estudado e você ter dedicado tempo para estudo está na pauta aí de todas as famílias, né? Isso é para poucos. Se a gente pensar em pessoas que podem ter oportunidade de realmente ter um tempo tranquilo para estudar, né? Porque tem pessoas que estudam, mas às vezes trabalhou o dia todo e vai à noite para a faculdade. Então, não estou medindo aqui o esforço. Eu acho que o brasileiro tem um esforço enorme. Uhum. Mas quando você olha realmente a qualidade do nosso ensino, a cultura do país, a cultura das famílias, né? Da onde vem esse profissional, o berço que ele teve, né? Qual foi o discurso do pai e da mãe dele? Esse ser humano é único, né? A gente costuma dizer, deixe os seus problemas para fora e entre na empresa para trabalhar, mas a gente já sabe que isso não existe, né? A gente até gostaria que fosse assim, mas não é tão simples assim, né? Eu tive a oportunidade de ter alguns contatos, né, que eu nunca tinha imaginado, com trabalhadores que não conseguiam produzir nas empresas porque eles não tinham se alimentado. Então, o que as empresas descobriram? Que o turno da manhã não trabalhava tão bem como o da tarde, porque o da tarde almoçava na empresa e o da manhã vinha sem comer. Então, é lógico, é um exemplo extremo, mas está aí. E pode estar muito perto do que mais perto do que a gente imagina, né? Então, eu acho que, respondendo um pouco da parte da Eliana, eu acho que da Eliana é um desafio para as empresas, mas eu acho que como RH, a gente precisa parar, talvez, também só de reclamar que o cara não aprendeu, que ele não engajou, que ele foi para o treinamento, e tentar entender a causa. Quando é que você engaja uma pessoa? Quando ela entende por quê. E aí eu volto para esse papel que a Camila falou muito bem, desse líder, né? Então, eu como RH, ou eu como área de desenvolvimento, eu não vou conseguir chegar nesse profissional na ponta. Eu preciso que esse líder chegue. Porque ele talvez vai me dizer assim, olha, a gente vai começar um treinamento com um café com leite e pão com manteiga. Porque senão esse cara não vai ter foco para aprender. Né? Talvez está no básico do básico. Ou para um treinamento mais elaborado, sentar com esse colaborador e realmente entender e construir com ele um conteúdo que faça sentido para ele aprender também. Né? E eu acho que aí você vai ter profissionais e profissionais, como em tudo. Acho que o resultado não é 100% igual para todos, mas a realidade é muito diferente nesse país. Muito. E às vezes a gente custa acreditar, né? Porque a gente acaba olhando na nossa correria do dia a dia igual para todo mundo. Então, você também, como RH, falha, né? Às vezes, em olhar um conteúdo. A linguagem, por exemplo, né? É algo que eu tenho sido desafiada a pensar em alternativas, porque você tem funcionários semi-analfabetos. Então, a mesma cartilha não serve, né? Mas você tem um engenheiro fazendo o mesmo treinamento que aquele funcionário semi-analfabeto que faz uma obra tão bem quanto o engenheiro. Porque um tem o diploma e o outro tem a experiência. E aí? Como é que você engaja esses dois? Né? Quando você vai fazer um treinamento de técnicas de segurança, por exemplo, numa obra, você tem o pedreiro e tem o engenheiro. Os dois fazendo o mesmo curso de segurança. Mas dá para falar a mesma linguagem para os dois? Provavelmente não. Provavelmente você precisa se adaptar ao teu público. Então, eu acho que grande parte do engajamento está nisso. Eu percebo, por exemplo, lá na pós, né, no curso de extensão. Dependendo como é o meu linguajar com os alunos, eu não vou engajar a turma toda. Então, se eu não tiver como, que estou lá na frente, a percepção de que não dá para falar igual para todo mundo, que eu tenho que usar exemplos concretos, diferenciados, que às vezes para um não faz nem sentido aquilo que eu estou falando, mas o outro me olha e diz assim, nossa, agora eu entendi, né? Então, essa leitura, né? Essa empatia,
a humildade de olhar o teu público, eu acho que tá aí um ingrediente que não é fácil, que nós, como recursos humanos, às vezes a gente esquece disso, sim, às vezes a gente erra, sim, mas a gente precisa ter a humildade para refazer, para voltar lá, e eu acho que perseverança é uma coisa que a gente tem muito em RH, né? Resiliência e perseverança, a gente não desiste jamais. A gente, como é que a gente enverga, mas não quebra, né? Igual o bambu, né? Deixa Vou eu só, fazer... desculpa, colocar, Fala, perdão, mas Camila. só para trazer, me veio muito em mente também essa questão do como a gente conscientiza que a empresa não é a única responsável e a gente tem uma sociedade, como a Lu já falou, né, Luciana, totalmente desigual, estratificada e, enfim, ao mesmo tempo, uma característica que eu vejo muito é, assim, nós somos os reis da gambiarra, né? E dizendo da forma mais carinhosa, porque assim, meu pai é o rei da gambiarra. Tudo que existe nessa casa, eu tô na casa dos meus pais aqui no interior. Se vocês viessem aqui, vocês veem que tem bastante coisa entulhada aqui atrás, além dos livros e tal, mas assim, tudo que tem nessa casa é gambiarra do meu pai. Precisa fazer alguma coisa, montar uma estante, colocar não sei o quê, ele inventa, tem as formas mais criativas de inventar essas coisas. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque acho que o lifelong learning, ele expande a nossa visão também sobre o que é conhecimento, né? Quando a gente fala que a gente precisa aprender a aprender, aprender a conhecer, aprender a conviver e aprender a ser, isso expande também de onde vem o conhecimento, né? E essa questão da sabedoria, experiência, pode estar em tudo quanto é lugar e em todos os níveis da organização. E uma coisa que eu venho pensando muito nos últimos anos é, às vezes a gente gasta milhões para trazer, de repente, o cara Mega Blaster lá dos Estados Unidos, porque não sei o quê, enfim, eu acho que a gente precisa contar com parceiros externos, isso é super importante, porque eles ajudam a ampliar a nossa visão. Mas eu descobri tanto talento dentro da organização, quando eu trabalhava numa outra empresa, eu não tinha muitos recursos financeiros e era só eu também organizando toda a área de treinamento. E eu precisava contar com todas as pessoas que estavam lá dentro para ajudar a fazer treinamento comigo. E as pessoas sabem tanta coisa, as pessoas conhecem tanta coisa, independente dos níveis onde elas estão. Então, também, eu acho que uma forma de a gente conscientizar que a pessoa é responsável pelo aprendizado é também botar a pessoa para ensinar o que ela sabe. Para mim, isso tem sido, assim, transformador. Tem sido uma forma muito interessante de a gente mostrar para as pessoas que todo mundo aqui tem alguma coisa para ensinar, além de aprender, e a gente coloca as pessoas mais no processo de autonomia, e a gente começa a mudar né, começa a aumentar essa conscientização de que sim, a gente aprende por todos os lados e a pessoa de repente não tem as certificações ou os MBAs ou isso e aquilo, não é autora de livros e criadora de teorias, mas pela convivência, por quem ela é, pelo nível de sabedoria, pela aprendizagem prática, ela tem algo muito relevante para ensinar também. Boa. Pode falar, Posso? Irandi. Ai, Eu tô vou me fazer, eu coçando tenho aqui. duas provocações, mas vai lá, vai lá. Eu tô me cansando. Porque não tem jeito, né? Quando a gente vai falar de educação, você acaba caindo na cultura, você começa a falar do Brasil puxa, aí a solução do Brasil é a educação, né? E essas discussões que elas estão aí o tempo todo. Mas sabe que eu tô com a honra aqui do professor Décio Arcadiani, ele mandou uma mensagem aqui em privado falando assim, lembra que a gente participou de um projeto lá atrás com o professor Maru? E aí eu fui lembrando do projeto, né, que foi um dos primeiros projetos que eu toquei lá na FE, quando a gente estava montando o laboratório de ensino e aprendizagem lá na USP, foi a primeira disciplina online que a USP produziu, né? E deu um trabalho danado, a gente foi pro estúdio, gravou, fez animação e fizemos uma porção de coisas ali. Trabalhamos muito durante muitos meses e depois que o produto estava pronto, a gente levou para o chefe de departamento para ele olhar, né? Aí estava todo mundo dentro da sala, assim, apresentou para os professores, e a gente começou a transmitir no projetor, aí ele assiste uma primeira aula e depois ele olha para a gente assim e fala assim, tá, mas por que você não me deu um arquivo em PDF? E a gente
levou um tombo ali, né? Porque era isso, para um professor, sabe, titular, chefe de departamento, né, que já tem um nível de letramento gigantesco, né? Um PDF fazia muito mais sentido do que aquele monte de bonequinho animado tentando dinamizar o conteúdo, né? E de fato, esse é um desafio que a gente tem. A gente tem diferentes públicos, diferentes audiências e diferentes necessidades, né? E a gente tem que lidar com isso. Então, que aporte, né? Então, que recursos que esse indivíduo tem para fazer isso, né? E aí, extrapolando, a gente vem de uma sociedade onde, até muito pouco tempo atrás, né, o seu valor estava na sua força braçal, né? Então, se eu pego toda a história de desenvolvimento do Brasil, né, até a migração nordestina e do caipira, que aconteceu na década de 50, 60, 70, né, a força de uma família estava na quantidade de filhos que uma mulher podia ter e de qual o tamanho desse núcleo familiar que poderia pegar na enxada e fazer as coisas acontecerem, né? E a educação era vista como uma grande frescura, né? Então, por isso que às vezes eu vejo uma comparação, puxa, porque na década de 70 a Coreia era mais atrasada que o Brasil. Não, galera, calma aí. A primeira campanha de erradicação do analfabetismo na Coreia foi em 1470. Né? O Brasil ainda nem existia, eles já estavam tentando alfabetizar todos os camponeses, né? E o Japão, na virada do século, já não tinha mais analfabetismo. E a gente ainda tinha proibição de construção de escolas, né? Tem esse nosso passado colonial, ele pesa ainda, né? Então, de repente, colocar esse conhecimento no centro e falar, olha, não, aprender é legal, aprender é importante, passa por uma transformação cultural importante mesmo, assim, de olha, como que acontece, né? Então, de repente, um momento desse de chacoalhão, de estar todo mundo tendo que aprender na marra, porque senão não recebe o auxílio do governo, porque senão não consegue se comunicar com outra pessoa, né? Eu acho que está trazendo, eu acho, esse elemento, né? E aí, só para uma última coisa que eu anotei lá, que eu falei, puxa, isso eu queria falar, que é isso, às vezes a gente fala, então, é do indivíduo, né? É ele que aprende, é ele que tem que ter a fagulha, é ele que tem que achar o sentido naquilo, mas também não pode ser um processo solitário, né? Então, aprender à distância não significa aprender sozinho, por exemplo, né? Essa dimensão social, do amparo, do compartilhamento, que dá sentido para aquela experiência, porque para aprender, assim, pode ser legal, pode estar engajado, mas tem uma dor, né? Tem que ter uma disciplina, você tem que se concentrar ali, se dedicar, né? E como que eu continuo engajado nesse processo, né? E aí essas trocas, esse amparo passa a ser um papel importantíssimo aí que a gente, como RH, tem que ajudar. Bom, desculpa. E a Camila falou, imagina, e a Camila falou, né? A importância de fazer uma boa curadoria, então como é que a gente, né, ajuda nesse processo de trazer, engajar, né, a partir de uma boa estrutura oferecida, né? Mas eu tenho duas provocações aqui que elas são bastante, vou trazer para vocês. Vocês falaram bastante do papel da liderança no engajamento, do papel da liderança de olhar para o colaborador, né, e trazer essas percepções, né? Isso o RH acaba não fazendo sozinho, os parceiros externos também chegam muito a partir da visão, né, do RH e da demanda inicial. Eu quero perguntar para vocês, os líderes, eles também, né, são formados, né, na tradição, nas escolas tradicionais, também não têm ainda esse perfil de aprendizagem contínua, essa busca, né? Muitas vezes já estão, né, com uma idade, né, que já não são milênios. Como é que a gente cuida dessa liderança? Como é que vocês estão preparando essa liderança também, né, com esse olhar, né? Porque senão a gente pega e fala assim, olha, isso é papel da liderança, mas quem é esse líder? Como ele foi preparado, né? Eu quero
prestar minha solidariedade aqui aos líderes que também ficam perdidos, né, com toda essa demanda. E aí, Camila, como é que uma especialista em desenvolvimento olha para esses líderes, né, para o desenvolvimento dessa liderança? Que hoje mais do que nunca, né, por exemplo, com tudo isso que aconteceu, as pessoas, assim, dá um tilt no nosso cérebro, né, e da noite para o dia, literalmente, todo mundo foi mandado, a gente tinha um privilégio de poder trabalhar de casa, então, da noite para o dia, mas isso não era uma cultura que acontecia com tanta frequência, então, assim, como que eu faço gestão de um time totalmente remoto? Se eu tendo mais para o comando e controle, como é que eu abro mão desse comando e controle, sendo que eu não posso ver, olhar, controlar o que todo mundo está fazendo o tempo inteiro, né? Como que eu trabalho a empatia para entender que o ser humano vem antes do colaborador e para aquela pessoa, aquele pai ou aquela mãe que tem dois, né? Eu tô aqui, minha irmã tá trabalhando no quarto e os 2 bebês dela de 1 ano estão lá embaixo, meus pais estão ajudando a cuidar e assim, e tá, né, os bebês estão dando uns berros de vez em quando, espero que vocês estejam ouvindo, enfim. Não. Mas tem gente, né, assim, tem pais e mães que estão sozinhos em casa, com bebês, com crianças pequenas e não vão conseguir entregar ou fazer tudo, né, ou assim, estão fazendo jornada tripla, né. Então, acho que isso está mostrando que, de fato, os líderes estão tendo que aprender uma nova forma de fazer, de fazer gestão remota, de delegar, de trabalhar confiança, de trabalhar muita empatia. Eu acho que nesse mundo é isso, assim, esse foi mais um evento, né? Talvez um grande evento, mas assim, não acaba por aqui, né? Obviamente que eu desejo que isso acabe logo, mas em termos de disrupção, em termos de mudanças, outras vão vir. Talvez não outras pandemias, eu espero que não, mas outras mudanças muito disruptivas vão vir. Então, o próprio gestor, ele tem que ser o primeiro a entender que é só um caminho de partida, né? Assim, só tem começo a trilha de liderança e ele precisa se desenvolver continuamente, porque o perfil das pessoas muda, são 5 gerações que você tem que fazer a gestão, então as pessoas querem coisas diferentes e têm ritmos diferentes, têm formas diferentes de trabalhar. Agora, no mundo remoto, muitas organizações vão trabalhar remoto para sempre ou remoto né, em muitos momentos da semana, do mês, enfim, ou do ano. Como que eu faço esse processo? Então, tudo que está acontecendo nesse ano, mas não só, né, nessa era que a gente está vivendo, né, é um convite a se reinventar continuamente. Então, acho que a gente precisa trabalhar esse processo de uma liderança que vai evoluindo, né? Essa liderança evolutiva e que vai evoluindo o tempo inteiro. E a gente precisa estar muito próximo, não também dando muito conteúdo, obviamente que o conteúdo é importante, mas eu sinto que o papel do RH nesse momento é principalmente dar oportunidade para eles também trazerem as demandas, trazerem as dores, o que está acontecendo, como que eu posso fazer isso, oportunizar momentos de troca. Eles têm, sim, as pessoas gostam muito quando a gente oportuniza momento de troca entre eles para entenderem melhores práticas, como que eles podem fazer, como é que você está fazendo isso, incentivar o mentoring, né, incentivar uma cultura de troca de experiências. E obviamente a gente tem que ter, né, também um guide, né, um guia nosso muito forte em termos de quem a gente quer ser como líder. Então a gente tem isso muito forte, né, de quem nós somos todos líderes, mas o que é ser um líder aqui? Então também isso é super importante para a gente ter um norte, né, em direção a qual caminhar. E a área de L&D, ela tem que estar constantemente ali, mas também não só dando conteúdo, mas realmente oportunizando vivências, diálogo, a gente co-construir quem que a gente quer ser como líder no meio de tantos desafios que eles estão tendo, né? Obrigada. A Marcele aqui, é uma profissional da área de treinamento e desenvolvimento, está falando aqui para a gente, né? O mundo VUCA saiu dos livros e caiu no nosso colo, né? Então, o VUCA, né?
Vem de volátil, incerto, complexo e ambíguo, né? É isso aí, Marcelo. Estamos vivendo, experimentando o mundo VUCA. E aí vou fazer aqui uma provocação para a Luciana e para o Irandi, que é a seguinte: como é que nas organizações nós seremos congruentes, ou seja, o que a organização fala, ela faz? Como é que a gente supera esse desafio de falar e fazer a mesma coisa? É muito engraçado. Isso tem alguns anos já que a gente, em RH, conversa muito sobre o walk the talk, né? E nas pesquisas de clima organizacional, eu faço parte de um grupo de RH e a gente teve uma discussão. Essa pergunta está na maioria das empresas, né, que pesquisam o clima. Você tem essa pergunta de alguma forma ou de outra escrita, né? Se o seu líder faz o que ele fala, vamos dizer assim, né? E é lógico que o representante da empresa, nesse caso, é o líder, né? Eu costumo dizer que uma empresa é feita de paredes, pilastras, né? E isso aqui não tem vida, né? Quem é a empresa são os líderes, que foram contratados para falar em nome dela. De vez em quando a gente dá uma se esconde assim, né? Porque a gente... Mas somos nós os responsáveis, não dá para falar que são os outros, né? E a pergunta mais importante, na minha opinião, numa pesquisa de clima organizacional é essa, né? Se eu consigo enxergar um líder que faz aquilo que ele fala. Porque eu acho que isso isso reforça o que a Camila falou, né? Então, provavelmente esse líder é transparente, esse líder demonstra confiança, ele delega, porque tudo isso a gente, eu costumo dizer, tá lá nas revistas, né, de RH, tá lá nas empresas que ganham os prêmios de melhores empregadores, mas é real nos corredores, né? Aquilo acontece no dia a dia. Então, eu faço essa provocação aos líderes, porque como RH, eu também não vou estar ali no dia a dia, né? Eu posso trazer as ferramentas, posso trazer os recursos ali, ou trazer conteúdo que transmita isso. Agora, o grande desafio é que isso vem de cima, né? Então, às vezes, o que eu percebo nas grandes organizações e nos grupos que a gente discute diversas organizações, às vezes a gente até brinca, né? Parece que a gente está falando da mesma organização, e não é. É que você tem um meio da pirâmide achatado, que é cobrado por walk the talk, mas o chefe dele não é, né? Só que ele também não pode falar, porque como é que ele expõe, né? Muitas vezes a diretoria, o board de uma empresa, o CEO de uma empresa. Então, é um desafio. E assim, o que eu acho que é uma provocação é que todo mundo que está conectado e está assistindo entenda que isso é um desafio para todas as organizações. Porque é tão engraçado, vou fazer um comentário aqui, mas assim, não dá, quase que entrega a idade, né? Eu tinha 19 anos e aí participei de um processo seletivo para estágio, foi assim que eu caí no RH. Eu queria trabalhar numa multinacional, a vaga era uma multinacional, eu trabalhava na área financeira, fazia estágio já, mas eu falei, tudo bem, vai RH, não sei nem o que é isso, mas eu vou. Vamos lá ver o que acontece. E eu lembro que eu comecei a trabalhar e na faculdade começaram a falar que o RH ia deixar de existir, que não ia mais ter RH. Falei, escolhi uma área, estou na faculdade, escolhi um estágio numa área que vai acabar, quer dizer, não vou ser efetivada na cabeça, né? A mesma cabeça de hoje. Não vou ser efetivada, esse negócio vai acabar. E aí, quando eu comecei a trabalhar no RH, eu falei, eu vim para uma área que todo mundo só reclama. Ninguém nunca gosta da gente, a gente só erra. Parece que nada tá bom, a galera só reclama. E o grande desafio que eu escutava, né, com 19 anos de idade, naquela época, era o desenvolvimento da liderança, que estava na pauta do diretor do RH. E aí o tempo foi passando, né? E essa pauta nunca que sai, né? Essa pauta continua. E se eu perguntar hoje qual é o grande desafio de RH, pode ser que não com essas palavras, mas lá, se você cutucar um pouquinho, vai sair que é preparar esse líder, né? Que é mostrar para esse líder a importância, porque ele fala em nome da companhia, ele mostra os valores, né? Ele traz o tom. Então, eu acho que não existe a receita, realmente, né? E por que não existe? Eu vou pegar a fala da Camila, que eu adorei, porque antes desse cara ser líder, ele é um ser humano. E como nós, ele erra.
E ele vai continuar errando, porque ele continua sendo ser humano. A não ser que a gente troque todos os líderes para o robô, que acho que ainda não tem um robô tão bom assim ainda produzido, mas quem sabe no futuro, né? Tem aí os robôs sendo desafiados aí, colocados à prova a todo momento. Eles também têm as dores, né? Então, eu acho que esse aprendizado contínuo que a gente está falando aqui, né? E batendo esse papo super gostoso, nada mais é do que olhar para esse líder também como uma pessoa que está aprendendo continuamente. Independente se ele tem 30 anos como líder ou 3 meses. Né? Dependendo da que escola ele veio, que exemplos ele teve, quem foram os líderes que inspiraram ele, ou que ele está aprendendo. E ele precisa ter essa humildade, né? Eu acho que cabe a nós mostrar. Obrigado. Acho que isso é uma coisa, né? Assim, igual é a primeira vez que ele está sendo líder em 2020, com tudo que está acontecendo. Então é isso, cada ano é um ano, né? E tudo bem, né? Angustiado, porque a Angela colocou uma saia justa. Eu tenho um monte de gente da equipe aqui assistindo e eu, caramba, como eu vou lidar com isso? A Angela gosta disso, ela gosta. Ainda bem que eu já conheço. Senão não tem graça, né? A gente tem que... Mas assim, tudo bem, né? Assim, eu acho que a gente precisa parar dessa cobrança, tanto que nunca tá bom, porque, poxa, eu sou uma diretora. Eu costumo dizer, né? Às vezes as pessoas falam, essa é a diretora de RH. Eu falo, poxa, não me apresenta assim. Me apresenta, essa é a Luciana de recursos humanos, ou parte da equipe de recursos humanos, porque não é o meu cargo, né? E se for o meu cargo que faz a diferença, então não é esse interlocutor que eu quero falando comigo. Só vai mudar essa parte, né? Porque eu acho que essa é isso que te empolga, é você saber que você está aprendendo de novo. Né? E que às vezes você vai falar uma coisa e vai estar totalmente errada. E tudo bem. Agora, é fácil? Não. Né? Eu acho que aí vem tudo bem, vírgula. Não vai ser fácil essa mudança, né? Não é fácil, às vezes, você admitir que você está errado ou você voltar para casa e pensar, poxa, faltou eu ter falado aquilo e a decisão que eu tomei não teve o resultado que eu esperava, o time que eu tenho não está tão engajado como eu imaginava e etc. Né? Então, não é que é fácil, mas é real, é de verdade. Né? Então, eu acho que, às vezes, falta ser de verdade. Às vezes a gente quer ser meio você SA, você RH, assim, sabe? Capa da revista. E aí, às vezes, você fala, puxa, mas não saiu do jeito que estava escrito na reportagem. Porque ali é na reportagem, no mundo de verdade é um pouco diferente, às vezes. Né? Não, e é isso, porque eu fico pensando, porque o chapéu de ser um líder numa empresa de uma startup, uma edutech, né, passa a ser desafiador, porque afinal de contas, pô, eu estou praticando e estou falando isso com as organizações, e como que eu olho isso para dentro do time, e como que eu garanto todas as entregas que precisam ser feitas sempre para ontem, né? Porque inevitavelmente todos os projetos eles precisam ser feitos com um prazo muito apertado, né? Então é sim um desafio, assim, né? O que eu acho que talvez a gente tenha que pensar é que, assim, esse momento agora, ele é muito propício para essa reflexão, porque a gente lida com um cenário de caos, né? Então, quando você está nessa coisa VUCA, né? Eu não conhecia essa expressão, mas eu gostei dela. Como que você lida de acordo com isso, diante disso, né? E aí o que a teoria do caos vai falar é o seguinte, olha, você reage a eventos e você tem que estar preparado para tomar decisões uma por vez, assim, né? E aí, nesse momento, é essa competência prévia que você tem, né, que vai te permitir, tá, então calma aí, diante desse cenário, para onde que a gente vai? Esse produto que a gente fazia não cabe mais, não existe mais esse mercado, a gente vai ter que inventar um novo formato, agora a gente tem que fazer treinamentos via live, porque não dá para ir para a sala de aula, mas as pessoas precisam da necessidade, a gente tem que continuar fazendo as operações, né? Então, você tem que ter uma disponibilidade das pessoas e estar pronto para esse desafio onde as coisas aconteçam, né? E eu acho que isso exige também uma certa tolerância ao erro, né? Não que a gente vai ser leniente com o padrão, mas é saber que você precisa de uma velocidade que, se as pessoas estiverem muito preocupadas, eu não posso me expor, se eu fizer isso, como que vai ficar a minha imagem? Né? Fica difícil de você dar resposta.
E eu acho que essa tem sido uma aprendizagem fantástica das startups, e está aí, né, a Camila para falar disso para a gente também, que essa questão de, não, vamos fazendo, né? E depois a gente vai organizando. Então, tem que ser rápido. E ela traz um olhar diferente, né? E que as empresas estão tendo que aprender na marra a fazer isso, né? Puxa, olha, não, eu tenho um trabalho profissional, eu não vou entrar nesse e-commerce, e agora não tem jeito. Ou entro no e-commerce e, de repente, não existe mais a minha organização, né? Então, tem sido uma coisa meio pela dor, né? Mas, e talvez uma coisa que fosse acontecer num período de 10 anos, essa digitalização do mundo está sendo antecipada, né? Tem um autor que está muito em voga agora, que é o Yuval Harari, né? E ele vai falar dessas demandas aí do século XXI e dessas pressões que se colocam, né? E é muito maluco ver que a gente antecipou um monte das coisas que ele já estava discutindo. Olha, vamos nos preparar para esse futuro, vamos preparar para esse desafio dessa humanidade, né? De qual que é o papel que as pessoas vão ter nesse novo cenário, né? E é isso. Então, ok, vou trazer a responsabilidade e vamos seguir. A Elaine Cardanha está falando aqui. Elaine, obrigada pela participação. Ela está falando aqui que esse ambiente de confiança, onde a gente, né, pode errar, facilita mesmo esse aprendizado, esse processo. Obrigada, Elaine. E também tem aqui uma colaboração do Éden Souza, ele está falando do caminho empático, né? Que é uma via de mão dupla, né? Então, líder e subordinado. Como é que há essa integração, né, desses papéis para que esse caminho exista? E no papel de líder, né? Não sei, nós temos muitos líderes aqui participando com a gente gente aprendeu que na liderança, a gente está falando de empatia, a gente está falando de tolerância ao erro, mas a gente aprendeu que na liderança a gente tem que dar a resposta certa, né? Então, ninguém sabe, vai lá e pergunta para o líder, e o líder não pode errar, tem que dar a resposta certa. Como é que a gente abre esse espaço, então, de vulnerabilidade nesse momento, né? E aí, Camila, queria te ouvir um pouquinho né? Como é que é essa questão da vulnerabilidade nas startups e nas empresas por onde você passou, né? De tecnologia, a gente vê bastante. Acho que uma coisa legal, assim, no mundo de tecnologia, eles têm as tais as fuck-up nights, né? Assim, os eventos em que você ferrou tudo. E isso é muito legal de fazer dentro da organização, né? Então, assim, fazer mensalmente, enfim. Pega um happy hour ali, né? Ou hoje, né? Um Zoom hour, enfim. E 6, 7 da noite oferece esse evento para quem quiser participar, né? Mas essas fuck-up nights, ou qualquer título que você queira dar, basicamente é isso. É convidar pessoas que erraram feio, e contar sobre o que elas erraram, o que elas fizeram, deu M, deu ruim, e o que elas aprenderam com isso, né? Então, assim, isso é uma coisa que é uma ideia super bacana, uma coisa simples, mas que dá para ser organizado como um evento recorrente a cada mês, enfim, uma coisa descontraída, cada um com a sua cerveja no seu Zoom ali, e falar, gente, olha, deu ruim mesmo, a gente errou, a gente causou esse problema para o cliente interno, para o cliente externo, e a gente aprendeu isso. E faz parte do processo, e entender que os erros também fazem com que a gente, às vezes, gere até, inclusive, muitas inovações, mas a gente está aqui para aprender com isso, né? Então, um pouco, as empresas de tecnologia, startup, têm essa cultura do errar rápido, né? Então, assim, fail fast, erre rápido, aprenda rápido e siga em frente. A metodologia ágil vem um pouco para isso também, né? Trabalhar por sprints, trazer pequenos resultados muito mais rápido, até para a gente poder
corrigir no meio do caminho, em vez de entregar depois um projeto final que de repente não funciona. Então, trazer essa cultura do ágil e trazer de repente eventos simples como esse pode ser uma ótima oportunidade para a gente começar a engajar as pessoas de falar, nossa, olha o que o cara fez, olha o erro que deu, e a pessoa ainda está aqui trabalhando, compartilhando sobre isso, né? Então, assim, não vou perder meu emprego necessariamente se eu errar. Obrigada. Teve uma pergunta que passou do Jean Medrado, falando como é que a gente leva essa tecnologia da educação para o desafio, né, da educação infantil, né? A gente aqui a gente não vai, passou tão rápido, temos só 5 minutos aí para a gente conversar, mas é um desafio, né? Porque se ainda nas universidades, né, no MBA, em pós-graduação, ainda a gente está amarrado ao tradicional, a gente tem aí uma lição de casa a ser feita para trazer, né, essa visão para todos os níveis aí de educação, né? Aqui em casa, Angela, a gente tem um casalzinho assim que a gente está com esse desafio, né, de como trazer. E agora que a gente está nesse período de home office, então você tem que participar muito mais ativamente desse processo, né, educacional das crianças. Pois é, então, então aí a gente entende que as coisas são mais intensas assim, né? Mas sabe que eu acho que eu sou feliz com um pouco da escolha que a gente fez para as crianças da escola onde eles estão, né? E eu gosto muito do conceito de projeto pedagógico, né? Então, eu acho que a ideia do projeto pedagógico para as crianças é uma coisa muito interessante mesmo. Então, e aí, assim, vamos lá trazer o Paulo Freire do tema gerador, né? Então, você contextualiza e traz um elemento que tem significado, né? E a partir daquele elemento que tem significado, a gente vai explorando as margens e as bordas e vai perpassando por diferentes disciplinas, né? E aí foi engraçado que o primeiro momento mais significativo que eu tenho memória assim com meu moleque foi na Copa do Mundo e foi com o álbum de figurinhas. E ele estava feliz da vida e completamente imerso dentro do universo da Copa e aí, então, entendendo os países, as bandeiras, né? A cor das pessoas, por quê que... Nossa, mas é da Suíça e é negro, né? Então, diante disso, a gente teve uma capacidade de discutir tantos temas, né? E aí, depois, quando começou a Copa e as probabilidades de ganho, de acerto, enfim... eu acho que passa um pouco por aí, assim, né? Então, entender um pouco quais são essas zonas de interesse das crianças, né? E permitir um currículo que seja permeável, assim, né? Eu acho que aquela ideia das disciplinas rígidas e da pessoa ficar dentro de uma trilha e é aqui que você tem que ter, depois você troca e vai para outra, é outra coisa. Eu acho que isso sim está ficando para trás, esse é um grande desafio, né? Então, e é claro que no Brasil a gente tem problemas importantes, porque a gente lida com os desafios do século XIX e do século XXI ao mesmo tempo, né? Porque a gente tem uma escola onde eu preciso ainda estabelecer normas mínimas de respeito, de sociabilização, né? Então, tem um pessoal que, não, eu preciso resgatar a postura de respeito do professor, que, claro, precisa ter esse respeito, né? Mas a gente também tem que criar essa criança pensando que ela vai lidar com essa enxurrada de informação e de estímulos e dar significado para isso, né? E, ao mesmo tempo, eu acho que como que a gente faz com que ela consiga ter foco para se dedicar o tempo necessário para se tornar competente em alguma coisa antes de ser impactado pelo próximo estímulo, né? Então, não é um desafio fácil mesmo. Mas eu acho que passa mesmo por a gente fala do Ganai, né, desse negócio de você ter o seu senso da vida, de entender o que você quer. Eu acho que trabalhar isso com as crianças e entender a criança não como um adulto, um pequeno adulto que sabe tudo, mas como alguém que quer participar também desse processo e que tem as suas
preferências, eu acho que é um desafio importante. Nesse momento, eu estou aprendendo ábaco para poder discutir isso, né, com as crianças, né? Vou levar isso para o dia a dia delas. E nós temos aqui mais um minutinho, eu vou fazer um desafio para todo mundo que está na sala do Zoom aqui com a gente agora, né? Se vocês puderem pensar um minutinho e responder no chat aqui, o que é que você aprendeu, né, nesse último mês, vamos falar no último mês, de significativo e que você possa compartilhar, dar dicas aqui. Registra aí no chat para gente. O que é que foi mais significativo que você aprendeu aí nesse último mês? Para a gente encerrar esse encontro com a participação de todo mundo. O professor Décio aprendeu bastante coisa, hein? Bastante ferramenta. Pô, que legal, pessoal. Tem muito relato bacana aqui, hein? E eu acho que essa é uma pergunta que a gente pode fazer dentro das empresas, né? O que é que as pessoas estão aprendendo nesse momento, né? Que seja fazer... eu aprendi a fazer um bolo, hoje eu fiz um bolo. Além de outras coisas, né? Mas para mim cozinhar sempre foi um desafio. Hoje eu fiz um bolo. Uso de novas ferramentas, eu acho que apareceu aí bastante, né? É verdade, olha só. Pizza, saber lidar com a família. Aprender a ouvir mais, né? Entender o quanto é sereno, o uso de novas ferramentas, jogar golfe com as crianças, que delícia! Reinventar as atividades, ajudar os amigos, né? Com o network, a gente está vendo muitas experiências nesse sentido, né? De colaboração. Muito legal. Aprender a fazer pão, que a Sol trouxe também é uma que muita gente aprendeu. Solange, pão ainda está longe da minha realidade, mas quem sabe, né? Fazendo inglês. Muito bom, gente. Conceito de gamificação. Legal, Desenho, criatividade, que bom, gente. Olha que em um minuto aqui, né? Quanta coisa a gente pode compartilhar de experiência de aprendizado, né? E aí, acho que a ideia é essa, né? Existe o Instituto, né, de Lifelong Learning, né, o Council Queensland, ele está disponível e a gente vou deixar aqui o nome também, para que vocês possam buscar informações atualizadas a respeito do conceito, né, e de tudo que vem acontecendo de novo. Eu vou, a partir desse nosso encontro, a gente vai divulgar um e-book com mais informações a respeito do tema, para quem se interessar. Quero agradecer essa participação de todo mundo aqui. E um aprendizado, além do bolo, né? Um aprendizado importante para mim é
um webinar, né? Conduzir um webinar, que foi o meu primeiro webinar. Então, eu quero agradecer a participação de todos vocês nesse momento tão especial aqui, e falar desse tema que acho que é relevante, continua sendo, e principalmente, né, para quando a gente passar por essa pandemia, como é que a gente vai olhar para a aprendizagem e para essas questões, se a gente vai ser capaz de olhar para essas questões de alguma maneira diferente, né? Se a gente está aprendendo a escutar melhor, a conviver mais com a família, será que a gente vai levar isso para a vida corporativa? Então, fica aqui esse desafio. Agradeço muito a participação de todos. Camila, se você puder aí fazer suas considerações finais, a gente já passou um pouquinho do tempo, mas gostaria muito de ouvir aí seus comentários finais. Obrigada, adorei participar, acho que para mim é uma paixão falar sobre isso, então quanto mais eu puder compartilhar e aprender com as pessoas, eu sou grata. Só para contar, eu mudei de trabalho há muito pouco tempo e nos últimos anos eu estava muito focada no presencial. E aí, antes de começar o trabalho, eu comprei uma caixa enorme para colocar todos os meus badulaques de coisa de treinamento, fita crepe, os negócios de barbante que eu crio. E aí, todas as coisas sininho e não sei o que, eu estava super empolgada. E na minha primeira semana de trabalho, eu fui mandada para casa. E a caixa tá lá no meu apartamento em São Paulo tomando pó. Eu tô morrendo de saudade dos meus Legos e dos meus apetrechos e não tô usando nada, né? Então, primeiro desapego, depois adaptabilidade para o ambiente virtual e também a vulnerabilidade de estar fazendo isso pela primeira vez em muitos anos, né? E estar aprendendo como todo mundo. Então, acho que são 3 aprendizados aí. Mas o desapego da minha caixinha tá sendo difícil, mas acho que é o maior. Obrigada, Camila. Luciana? Acho que a palavra é desapego, Camila, porque se a gente olhar agora que nem escritório vai ter, todo mundo, nem mesa, e os porta-retratos, né, os diplomas na parede. Então, assim, as pessoas estão meio desesperadas, pensando, será que eu volto para o escritório, né, para o mesmo escritório? Acho que não, né? Acho que grande parte não. E então, desapego, eu diria que acho que está todo mundo aprendendo. E é algo que realmente, eu estava pensando, você falou das suas coisas, eu pensei nas minhas canetas. Eu também, né, tenho pouco tempo na empresa atual e eu comprei várias coisinhas para colocar, porta-clipes, porta-lápis, porta não sei o que, tá tudo lá na mesa e eu tô em casa, então tá tudo empoeirado também. Então, realmente, acho que o grande aprendizado foi desapego e eu adorei. Tomei nota de várias coisas, então eu acho que aqui foi a prova viva de que a gente está sempre aprendendo. Então, acho que mais do que contribuir, eu acho que eu aprendi muito e foram várias dicas muito preciosas que eu vou usar. Obrigada, Lu. Obrigada mesmo. Irandir? Bom, para mim, eu acho que assim, foi um pouco do frio da barriga de como lidar nesse momento e como conduzir a empresa e como fazer as coisas acontecerem, né? E aí eu acho que eu fiquei muito feliz de ver com que cada pedaço, cada pessoa do time estava mobilizado e aportando, e a gente construindo soluções novas, fazendo novas entregas, se reinventando, e esse compromisso de não deixar a peteca cair. Eu acho que esse sentimento de ter um revezamento, sabe? Assim, de quando você está puxando, mas aí, de repente, você consegue descansar um pouco porque tem outras pessoas também junto. Então, acho que esse sentimento foi, acho que talvez a maior conquista, assim, eu acho, desse último mês, assim, poder vivenciar esse sentimento, assim, de grupo, né? Então, e é maluco, porque estamos sós, isolados, né? E ao mesmo tempo, sentindo essas conexões se estabelecerem. Então, foi legal. Tá sendo, nesse sentido, tem sido legal experimentar essas transformações. Gente, quero agradecer muito a todos vocês a participação. A gente vai agora, né, depois dessa estreia, a gente vai promover novos encontros. Já compartilho aqui com vocês que todo mundo que participou aqui, esse encontro vai estar gravado.
Eu vou enviar para todos vocês o e-book com todas as considerações, todas os comentários que foram feitos aqui e algumas outras provocações para expansão de consciência, né? E como é que a gente pode levar isso para a nossa vida pessoal, individual, mas também para as pessoas que nos cercam, né? A família, os filhos, os colegas e na empresa, né? Como líderes, estou vendo que temos muita oportunidade. Agradeço muito a todos vocês e até a próxima. Obrigada, gente. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, até a próxima.